Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Low Code. Eu sou o Alisson Scalco. Eu sou a Maíra Deleutério. Nós dois somos Microsoft MVPs apaixonados por tecnologia, inovação e, é claro, por compartilhar muito conhecimento. E o que a gente vai compartilhar com o pessoal hoje, Alisson? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que representa o nosso podcast. Então, nosso tema hoje está técnico para você que gosta de explorar arquitetura e questões técnicas. E também a gente vai discutir porque muita gente associa Power Platform e Low Code, consequentemente, a soluções rápidas ou algo muito simples. Então, acho que o objetivo hoje, né, Maria, é mostrar um pouquinho o contrário desse cenário. Isso, e para falar disso, a gente trouxe um convidado muito especial pra gente, que é o Vinícius Basile. Seja muito bem-vindo, Vini. Obrigado, Maíra. Obrigado, Alisson. Muito feliz de estar aqui. E hoje a gente realmente vai além do low code. É o que a gente espera. E o pessoal também. Acho que esse é o episódio que o pessoal mais tá ansioso. O pessoal que programa e quer coisa técnica é o mais o pessoal tá ansioso, né? Vamos falar de tela preta. Também. Muito bom. Vamos começar, então. Explica pro pessoal de casa quem é o Vini, pra quem não te conhece, como que sua trajetória profissional aí. Fala um pouquinho sobre você. Bom, acho que dá para começar com o meu primeiro contato com TI. Eu entrei naquele programa do governo onde a gente entra na empresa e você roda vários setores, que hoje é o menor aprendiz. E na empresa que eu atuava, eu rodei por alguns setores e acabei caindo na TI. E eu achava muito legal, porque a galera lá toda trabalhava de fone, enquanto as outras áreas atendiam ligação o dia inteiro. Eu falei, nossa, é aqui que eu quero trabalhar. Tinha aquela visão do desenvolvedor de touca, colocando fone, trabalhando. Moletom, exatamente. E ali era uma empresa do setor alimentício e eu não tinha muita opção por onde crescer. Então eu fui buscar tecnologias e o primeiro estágio que eu acabei encontrando foi com Dynamics. Então Dynamics foi minha porta de entrada e é meu ganha-pão até hoje. Exatamente. Muito bem. Talvez uma provocação, né? Pegando o nosso tema. Muita gente acha que a Power Platform é ferramenta só de arrastar e soltar, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque eu tô trazendo essa pergunta também. Dynamics, hoje em dia, né? Para quem não conhece, Power Platform, talvez a gente pode dizer que é a base dele, e não sei bem se a definição é essa, quero te escutar. Então, queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão, né? Porque também, normalmente, a gente associa a Power Platform como uma coisa e Dynamics como outra. Então, acho que nosso público quer escutar um pouquinho dessa definição, como eles convergem e se de fato o Power Platform é só uma ferramenta de arrastar e soltar. Bom, a primeira pergunta. Power Platform não é uma ferramenta de arrastar e soltar. Tem aqueles vídeos na internet onde você vê o iceberg das coisas. Power Platform, ele é a parte visível. Ali é a parte do arrastar e soltar. Tem muito código por trás. E para mim que vim de uma escola de Dynamics, a gente vê de uma forma diferente. A Power Platform foi construída em cima do Dynamics. A gente tinha o Dynamics CRM 2011, ele foi evoluindo, 13, 15. Aí a gente ouviu algumas alterações até para o banco de dados, virou o CDS. E aí a gente tem agora o Dataverse. A base do CRM é o que construiu ali a Power Platform. A Power Platform ela acabou sendo alguns braços, inclusive, que abraçaram outros produtos. Conectores para o Flow. Ele tem ali toda a parte de integração com SharePoint, etc. Então, eu inverteria. Muito bem. E sabe o que é curioso pegar nisso? Eu não venho de Dynamics, mas eu venho de carreira de SharePoint, né? Comecei lá atrás também. Nunca trabalhei com o Dynamics efetivo, mas eu tenho uma impressão que o Dynamics usava a plataforma SharePoint lá atrás ou não usava? Não usava. Acho que a experiência de uso era muito parecida com isso. Mas por que eu tô falando de SharePoint, dessa questão? Porque eu também tenho a sensação que a Power Platform, muita coisa nasceu dentro do SharePoint. Acho que por isso que tem essa... antigamente a gente fazia ali formulário com InfoPath, depois morreu. Aí o Power Apps chamou o workflow, a engine de workflow dentro do SharePoint, ele é muito parecido com o mecanismo do Power Automate. Power Automate com a sua evolução de nuvem, mas é muito parecido, tá? Apesar que não é o mesmo produto, tá? Mas eu acho que a concepção de ideias veio de lá, né? Então, eu tenho um pouco dessa mesma visão também quando eu falo ali de SharePoint e até mesmo Power BI. A gente tinha o Performance Point dentro do SharePoint para construir mecanismos de BI. São produtos distintos, mas pode-se dizer que o Power BI teve ali um certo nível de inspiração do que o Performance Point fazia. Não sei nem se no Dynamics tinha algo nessa linha. Havia uma certa influência, mas nós chamamos de SSRS. É o Reporting Services. A gente podia criar alguns relatórios. Ele tinha uma interface que hoje, inclusive, o Power BI também tem um Report Service dentro dele.
mas aquilo era o nosso máximo para poder criar visuais e criar gráficos. Né? Exato. Hoje em dia é outro mundo. Hoje em dia com o Dataverse você conecta o Power BI lá e se não tiver algo que te atende nativo, você resolve fazendo isso, né? Você falou aqui da sua carreira aí como Dynamics, mas você não mexe só com Dynamics hoje, né? Porque você atua muito forte na comunidade aí, também na frente de Copilot, né? Do PCF. Exato. Quando a gente está falando ali de Dynamics, ele é só uma pequena parte do que a gente faz. A gente trabalha muito com arquitetura e algumas outras tecnologias, mas principalmente Dynamics, CRM no geral, Customer Engagement, todos os módulos, né? Porque Dynamics também a gente fala, mas ele também expande um universo. Dynamics eu tenho Customer Engagement, eu tenho o Financials, eu tenho Project Operations, etc. Trabalho também com algumas arquiteturas em Azure, seja algum SaaS, principalmente Azure Functions, orientações a eventos para poder fazer a integração, Azure Data Factory. É que a gente já chegou falando das ferramentas, né? Mas hoje o seu papel é trabalhar como Solution Architect. Exato. É numa empresa que eu sei que você é igual o Júlio. Você tem 2... Exato. Aí, dando alguns passos atrás. A gente já chegou a gente tá tão ansioso pra falar das tecnologias que a gente chegou atravessando tudo ali. Eu vou fazer a pergunta oficial também. A gente sabe que você trabalha fora do Brasil e também sabemos que você tem uma empresa. Então, como a Mayra disse, o Júlio, tem o Júlio. Ele tem 2 empregos, né? Conta pra gente como foi construir esse acesso ao mercado internacional e também sobre a sua empresa, ou o que veio primeiro, né? A empresa veio primeiro, o acesso internacional veio primeiro. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Bom, para ir para o mercado internacional, é muita questão de comunidade e portfólio. Eu acho que o portfólio veio primeiro, porque eu comecei a ter contato mais com as pessoas, com os MVPs, com o time do Brasil, depois que o PCF ele estourou. Então, a gente tinha muita capacidade de criar recursos reutilizáveis. E eu comecei a pegar esses recursos e postar basicamente no LinkedIn. Então, eu acabei tendo contato com um time de produto, com as pessoas que criaram o PCF na Microsoft. Então, eles começaram a repostar ou interagir nos comentários. E a partir daí, eu fui conhecer a comunidade. A comunidade me chamou para palestrar, etc. Fiz alguns contatos. Havia um profissional lá fora, que é o Douglas Romão, que vocês conhecem. Então, surgiu a oportunidade, tinha uma vaga, dava match com o meu perfil e eu acabei indo lá para fora. Só que aí, trabalhando lá para fora, você tem o ônus e o bônus. Você tem o fuso horário, que é o maior dos problemas. Se você trabalha mais para os Estados Unidos, você tem a facilidade de acordar mais tarde. Para a Europa, dependendo de onde você estiver, você tem que realmente madrugar. Que é o seu caso, É né? meu caso, exatamente. Então, tenho reuniões... Só de curiosidade, me conta um pouco o seu horário aí. Como que funciona? Depende. Se eu tenho reuniões, eu acordo nos horários das reuniões. Então, se eu tenho reunião com um cliente, uma apresentação, já cheguei a fazer a apresentação 3 horas da manhã. Ai, que delícia. Construir um sótão em casa somente por conta disso. Precisei não acordar ninguém, né? Exatamente. Precisei isolar o ambiente. Então, eu trabalho do horário comercial deles, eu almoço e basicamente eu toco a minha empresa aqui no Brasil. A minha empresa é basicamente uma consultoria, a gente constrói PCFs, soluções em Dynamics, etc. Sou eu mais 3 sócios e mais 4 pessoas atuando conosco. E eu faço mais a parte de vendas, gerenciamento de recursos e arquitetura. Não coloco a mão em código porque aí é muita coisa. É muita coisa. Tá aqui, O código você já põe no outro... Aí a empresa de fora. Na empresa de fora. Eu com a Maíra a gente tem, né? A gente veio da área técnica também. Conforme a empresa foi crescendo, hoje em dia a última coisa que a gente faz é codar, né? A gente tá falando disso hoje. Mas ossos do ofício, né? Vai lá, Maíra. Não, eu ia falar... Até se fugiu na minha cabeça que eu ia falar. Que esse negócio de 3 horas da manhã me deixou desnorteada aqui. Porque acordar de madrugada... A vantagem e desvantagem. Pelo menos você pode ter 2 empregos. Porque você acorda às 3 da manhã, né? Você só não dorme. Mas isso é de menos, né? Deixa pra dormir quando tiver mais velho, né? Não, mas eu ia falar num assunto relacionado da sua empresa. Conta, qual é o nome pro pessoal conhecer também? A minha empresa é IoPower e a empresa lá de fora é a Fellow Mind. Muito bem. E aí você trabalha, então, migrando nesse mundo de low-code e pro-code. Na verdade, é pro-code, low-code, é uma mistura a todo momento nos 2 locais. Esse era o ponto que eu queria falar. Então, a gente, que até o gancho do que o Alisson falou no começo ali, né? A gente tem muito do pessoal achando do low-code, do superficial, igual você falou ali, e não... Igual você falou, uma coisa tá ligada na outra. Explora mais um pouquinho essa parte aqui pra gente, do porquê que você consegue separar um ou outro, não, quando você vê, você já tá colocando pro-code no meio do low-code, tá trazendo low-code pra cá.
Isso tudo vai depender da criatividade do cliente, na verdade. O quão apegado ele tá a um requisito. Então, o nosso trabalho como arquitetura, consultora, é negociar muitos trade-offs. Então, eu vou te dar essa solução, você perde X, só se eu te entregar essa, você perde Y. O que você quer fazer? E normalmente o gap entre elas é você colocar esforço e desenvolver algo. Então, nesse caso, se o cliente ele exige uma determinada ação ou um determinado comportamento, a gente vai acabar desenvolvendo. Mas tem até um certo benefício nisso, porque você consegue trabalhar no tal conceito do Fusion Team. Então, é o que eu ia perguntar, se no seu ponto de vista isso é um conflito ou os dois têm que coexistir? Eles devem coexistir. Vou até trazer um exemplo prático, né? Eu estava conversando com o Basílio ali fora sobre um requisito de um cliente, não vou entrar 100% no detalhe, mas eu acho que vai trazer que o low-code não morre, na verdade o low-code se tornou parte da solução junto com o pro-code, porque a gente tinha um requisito ali um pouco complexo, né? Relacionado a project online que vai morrer e etc. E eu até tinha pensado em resolver ele com pro-code inicialmente. Foi quando eu fui bater um papo com o Basílio. Falei, Basílio, tô com esse cenário aqui, mostrei pra ele tal. Partiu do próprio Basílio. Olha, eu tenho uma opção. Pô, legal, a opção do pro-code que você deu resolve também, mas eu tenho uma opção que pega os dois mundos e pode ser interessante. Aí o Basílio falou, a gente pode fazer os eventos aqui, eu mando um JSON para o low-code e o low-code monta a tela. Nós vamos ter performance, nós vamos conseguir vencer o desafio técnico que o Canvas Apps não venceria de forma nativa. E a gente chegou na arquitetura dessa solução proposta, né, para esse cliente específico, usando os dois mundos, ou seja, e até Fusion Team, né? Até falou, pô, o Basílio faz uma parte, a gente faz outra e nós vamos chegar no produto final e resolver. Então, eu acho que desse tema que nós estamos falando, né, trazendo essa história aqui, é um belo exemplo do low-code não tá morto, o low-code não... ele tá aí para ajudar na produtividade. E eu acho que talvez nós vamos ganhar mais tempo com essa solução do que se a gente fosse fazer 100% ela ali em pro-code. Acho que é a coexistência que o Vini falou, né? Mas, pô, eu tô falando com 2 arquitetos aqui. Eu quero descer mais um pouquinho nesse... O que seria... Nessa solução que vocês acabaram de propor. O que seria o pro-code? VS Code... .NET, o que é o Pro-Code e o que é o Low-Code? Nesse caso, o .NET, ele seria o C#. Inclusive, tem até um... Eu não sei se esse vídeo foi gravado, mas lá no Reactor a gente gravou um vídeo. Eu trouxe uma apresentação exatamente sobre isso. E é um ponto que eu bato muito em relação ao Canvas ou Custom Page. Aquilo ali é uma ótima aplicação para você construir aplicativos. Porém, ele não é um manipulador de dados. Então, muitas vezes, você tem muitas informações, várias fontes de dados... que combinadas elas vão produzir uma tela. Só que não é ele que tem que combinar esses dados. Ele não tem que dar dimensão para um fato, dimensão para um dado. Isso a gente vai fazer no C#, e o C# entrega exatamente o que o Canvas precisa. É o conceito do tal do BFF, é o Back for Front. Você vai fazer uma arquitetura boa por trás e entregar algo mastigado. É bem isso aí. E aí a Power Platform pega o front? Porque acontece, o Canvas Apps, como o Vini acabou de trazer, ele não tem o poder de processamento que precisa ter. Até porque se você for olhar a arquitetura do Power Apps, ele está renderizando tudo ali em browser. Então, assim, imagina eu trazer uma quantidade considerável de dado para eu processar isso em browser, cruzar e entregar o resultado para a pessoa. Ele não tem essa capacidade, ele não foi desenhado para essa capacidade. E aí a gente pode até pegar um assunto polêmico, que é a delegação. Hoje existe delegação no Canvas Apps como trava. Não é porque é uma limitação do produto, não. A Microsoft desenvolveu aquilo como uma trava justamente para... E é 2.000 linhas hoje, né? Se ninguém mexer nas gambiarras que tem na internet. Para que o usuário não faça esse cenário. Aí. Então, na discussão que a gente teve, a arquitetura que a gente chegou é bem isso. Então, eu tenho ali o back-end fazendo o esforço que precisa ser feito e ele é bom nisso. E eu tenho o Canvas App só entregando a tela. E ele é bom nisso, tem as suas limitações também, claro, mas ele é bom para entregar a tela. No Canvas App você consegue fazer um visual muito mais amigável do que faria no Model Driven ali nativo e etc. E aí você junta os dois mundos, né? Então, eu acho que isso que o Vini trouxe ali é um pouco desse cenário. Usar o produto para
para a finalidade que ele foi desenvolvida. Acho que esse Respeitar as fronteiras. Respeitar as fronteiras. Parar de fazer gambiarra, hein, galera? Por isso que quando a gente vê na internet, Vini, vídeo de gente ensinando o cara a vencer a delegação. Você já assistiu o vídeo desse cenário? Já. É onde a gente... meu coração! É onde a gente reflete. Então acontece, eu já entrei em reunião com o cliente lá, que o cliente, eu trouxe 1 milhão de registros para dentro da minha app. O quê? Pra quê? O browser seu não tá travando quando você faz isso, não? A primeira pergunta, né? Por que você precisa disso? Exatamente o que eu ia dizer. Por que você precisa de 1 milhão de linhas em tela? Isso não é um BI. Você não tá montando um cubo. Exatamente. Até por isso que eu perguntei para vocês das ferramentas do Pro Code e Low Code, porque o pessoal tem muita dificuldade de separar para qual tecnologia, para qual ferramenta tem aquela sua necessidade. Mas né? aí é a falta de um bom arquiteto, né? O papel do arquiteto é entregar a melhor ferramenta tecnológica para a melhor necessidade do cliente. E nem sempre vai atender tudo, como o Vini falou. Pode atender e fala, cliente, você vai perder isso, você vai perder aquilo. E eu acho que, até pegando a sua visão, Vini, eu acho que talvez o mercado, até pelo mundo mais imediatista que a gente vê, e a gente vê cursos de torne-se sênior em 6 meses, torne-se arquiteto em 6 meses. O que é a sua visão sobre isso, né? Um arquiteto, o que forma uma pessoa, um arquiteto? Eu acho que vivência em projeto. Não tem outra fórmula, né? Não tem outra forma. Você tem que passar por isso. Tem outra. É horas de... Eu brigo, horas de voo. O que você vive em 6 meses? 6 meses não forma ninguém, gente. Assim, você sai de um estado de conhecimento zero para um estado de conhecimento legal em 6 meses, né? Mas o que vai te trazer a experiência, o problema que você já venceu... Para refletir, né? Você tem, não sei quantos clientes a OnChange tem, mas se você tem 10 clientes, quantos deles têm o mesmo processo? Quantos deles fazem da mesma forma? Então, uma experiência que você adquiriu, ela nunca vai ser a mesma outra. E é muito isso que a gente vê. Às vezes a gente vai contratar pessoas que vêm do mercado e estou 10 anos trabalhando com Dynamics. Aonde? Estou num cliente. No mesmo lugar. Você está vendo só a mesma coisa. Isso não é ruim, você vive novas experiências. Porém, é diferente de você passar por uma consultoria e você tá falando com alguém do setor de real estate e às vezes a língua do negócio ela é muito a mesma. Então você fala com outra empresa, você sente que vocês estão falando da mesma coisa. Um chama de SLA, o outro ele entende como KPI, mas na conversa você pega a diferença e a vivência. É a experiência que só a consultoria dá. Esse exemplo que você trouxe realmente não tem pra onde correr. Vou entrar um pouquinho no tema mais técnico, né? Eu quero falar um pouquinho sobre PCF, que é uma das suas expertises, né? Então, acho que vamos começar do zero, né? Para quem ainda não conhece o PCF, você poderia explicar pra gente aí o que ele é, ou qual o objetivo dele, já que a gente tá falando aqui de arquitetura, onde ele entra? Queria escutar um pouquinho de ti. O PCF, ele é uma forma, ele é um recurso que você tem dentro da Power Platform, especificamente Model Driven, Canvas App e Custom Page, para você dar um diferente comportamento, prover uma experiência diferente para o usuário, para ele interagir com a sua plataforma. Então, o usuário ele pode demandar uma determinada ação de Alt Tab. Eu quero dar um tab e eu quero que o comportamento vá para um determinado local. Porém, a ferramenta talvez não te entregue isso. E aí você tenta ir para o low code, o low code também não te atende. Então, o PCF ele vem como um componente JavaScript, React em específico, onde você tem uma tela em branco. Então, ali você pode programar da forma que você quiser, desde que você respeite o framework. Porque PCF é Power Apps Component Framework. Desde que esteja dentro do framework. Não é um mundo 100% livre, né? Mais ou menos. Aqui a gente gosta de exemplos reais. Dá um exemplo aí pro pessoal, que você tem usado o PCF, só pro pessoal tentar imaginar uma situação real. Então, um exemplo bem simples, dentro de um formulário Model Driven, por exemplo, eu gostaria de dizer que se o valor de um saldo de conta for negativo, eu quero que ele seja em destaque em vermelho. Você é limitado em relação à plataforma a fazer isso. Você não consegue trocar a cor via um comando nativo ou um JavaScript, etc. Você teria a alternativa de ir para um Web Research, fazer uma tela HTML e hospedar isso, ou você faz um PCF, que você vai receber parâmetros de entrada e você define como esse parâmetro vai influenciar o comportamento do seu JavaScript, da sua tela, e você pode ter uma saída. Porque o PCF ele não é somente uma ferramenta de renderização. Você pode dar comportamento. Eu posso incluir um botão no meio de um formulário e quando eu clicar ele faz algo. Você tem essa possibilidade. Então a gente pode entender que no caso de Model Driven, o PCF ele acaba sendo mais necessário
quando você precisa ir além do que a tela original ali está te oferecendo. Exato. O que é muito comum no mercado brasileiro, né? O brasileiro dificilmente ele aceita aquilo como tá, ele quer mexer aqui, etc. Se eu olho pro Canvas Apps, que é um pouco mais o nosso mundo aqui... Eu já ia te pedir a comparação. Eu tenho uma facilidade um pouco maior em alguns cenários, de botar o botão onde eu quero, de colocar o formulário onde eu quero, e talvez até mesmo de pintar o saldo ali, porque eu consigo fazer isso no Canvas Apps sem ter que programar um PCF, né? Onde entraria um PCF no Canvas Apps? Talvez... Tem 2 ótimos exemplos, assim. Boa. Um iframe. A gente já colocou, por exemplo, um iframe dentro do Canvas App, que não era suportado. Então, a gente construiu um PCF. E dentro do PCF, imagina uma linha de código que eu tenho. Definição de HTML, iframe. O que eu recebo como parâmetro? A URL. Só isso. E aí você pega um trecho de outro sistema... E coloca lá dentro. Ali. Isso, exatamente. Então, esse foi um exemplo que a gente acabou utilizando. E um outro, a gente acabou criando um PCF que ele não tinha interface. O Canvas ele tem uma limitação de dar tab e pular a linha quando você está numa galeria. A gente fez isso funcionar. Então, quando a pessoa ela digitava um valor e dava Enter ou Tab, a gente fez um PCF que ele subia no nível do HTML, encontrava um elemento parecido na linha de baixo e jogava o Tab para baixo. Então, a pessoa tinha a experiência de ficar digitando o valor e apertando Enter. E a tela ia descendo. Já passei essa dificuldade em cliente. O nosso público que ama Excel vai adorar esse PCF nesse momento. Porque já tive muitos requisitos que a galera quer trazer a experiência do Excel para dentro da tela do Canvas, né, Alisson? Exatamente. E aí acho que já tive cenários desse. E aí o Canvas nativo tem realmente o Tab, é um desafio. Isso. Copiar e colar, já aconteceu. Eu tenho um grid de vários campos parecido com o Excel, ele queria copiar no Excel e colar e cair no campo respectivo, um valor mês a mês. Já tive requisitos, nesse caso não teve muito como resolver. Em outros casos, o cara queria colar do Excel, eu colo num campo de texto, aí com base nos espaçamentos eu monto a tabela. Você destrincha aí. Então, cada cenário é um cenário, né? Mas acho que para concluir, então, o PCF entra na hora que a gente bate nos limites da ferramenta, seja no Canvas Apps, que é um range de limite diferente do Model Driven, mas ele resolve os dois mundos, então, resumindo. Exatamente. E às vezes tem PCFs que são sistemas inteiros, basicamente. A Fellow Mind, a empresa que eu atuo, eles têm um PCF chamado Resource Grid. Eu não sei qual é a familiaridade de vocês com o RS, que é do Field Service do Project Operations, que você pode boocar pessoas. Então, você tem a demanda de alocar alguém e você pode ir lá e alocar essa pessoa. A interface ela não atendia, a da Microsoft nativa não atendia até onde o cliente queria chegar. Então foi feito um PCF que envolve acho que pelo menos umas 15 tabelas para poder auxiliar as pessoas a alocarem recursos e saber quando eles estão com horários vagos. Muito bom. Vamos fechar esse tema? Último? Então, na verdade, mais 2 pontos. Pra galera que gostou aí da sua ideia ali do PCF, quiser aprender um pouco mais sobre... O que eles precisam saber, o básico que eles precisam saber para se aventurar aí no mundo do PCF? Precisa conhecer um pouquinho de Dataverse, você conhecer as estruturas de dados, saber quais são os tipos de colunas suportadas, etc. E um pouco de JavaScript. Você precisa ter uma noção de JavaScript front-end. Tem que entrar no Procode. Tem que entrar no Procode. A não ser que você use um Cloud. Um Cloud 4.6, Opus. Você consegue navegar bem por ele. Entendi. Então, assim, talvez pra gente concluir, né? Na sua ótica... Eu até posso ajudar na resposta, mas vamos lá. Todo desenvolvedor de Power Platform, ele deveria aprender um pouco de Procode? Sim, com certeza. Para ele poder ir neste além. Senão ele tá dentro das barreiras. E não só para código. A orientação a objeto. Se a gente fosse entrar num tema de arquitetura, orientação a objeto para você saber que a sua tabela ela cresce para baixo e não para o lado. Agora você falou... Não, porque eu não vendo curso para pessoa física, essas coisas eu não atendo, né? Nosso mercado é corporativo. Mas isso é comprovado, tá? Você pegar algum cliente que já comprou treinamento comigo e se você for comparar com outros treinamentos de mercado, o cara já chega, abre o Power Apps, arrasta, sei o que. Não, o meu treinamento, antes de eu abrir o Power Apps com o cara, por qualquer coisa, eu ensino... dois ou três conceitos ali para ele. Eu ensino conceito de dado relacional, que o dado cresce para baixo, cresce para o lado. Eu ensino um pouco de conceito de linguagem procedural e linguagem orientada a objeto para ele. É claro que de forma superficial, gente. Eu não vou fazer uma formação nisso, que isso é matéria de faculdade que duraria muito tempo. E uma analogia de orientação a eventos. Então...
Você usa o armário. Eu uso um armário. Eu gaveta. uso uma analogia de armário. Eu falei, imagina que você tem um armário. O armário é a sua app. Dentro do armário eu tenho um objeto, uma meia, uma camisa. Cada objeto ele tem a sua propriedade. Então a meia ela tem o tamanho, ela tem a cor. Eu trago essa analogia porque para quem não é da área eu ficar falando Technicase é fogo. Eu vou falar de guarda-roupa. Todo mundo tem guarda-roupa em casa. E eu falo do evento. Olha, eu tenho um evento de abrir o guarda-roupa. Toda vez que eu abrir o guarda-roupa eu quero que acenda a luz. A luz é um objeto dentro do meu guarda-roupa com a propriedade de sim ou não que acende a luz no evento de abrir. Então, assim, eu uso muito essa analogia, por isso que eu tô pegando. Então, se alguém aqui que tá nos assistindo já fez alguma formação comigo dentro de alguma empresa, obrigatoriamente eu gasto, sei lá, 2 horas para trazer esse tema todo e eu pego esse cenário. Eu acho que é fundamental pro cara, pelo menos para ele arrastar o objeto no Power Apps, ele saber o que ele tá arrastando. Porque a gente que tem a vivência, trabalha com isso todos os dias, a gente vê que a arquitetura muitas das vezes acaba sendo um problema. Porque não tem. Eu não, né, no seu mundo ali, eu não sei como você é, mas no nosso a gente trabalha muito com citizens developers, por exemplo. Então a arquitetura não existe. Então o mundo acaba virando um caos, né? Exatamente. E esses pontos que vocês trouxeram acaba trazendo a importância da arquitetura para ter um projeto ali bem coerente. E aí, queria ouvir vocês dois arquitetos, queria ver a visão de vocês. Alguns pilares que vocês acham de uma boa arquitetura. Vou deixar para o nosso convidado. Temos um especialista aqui. Bom, hoje. acho que o primeiro a gente já falou, é modelagem. Modelagem sempre. Quando eu vou iniciar um projeto, eu faço na mão isso. Eu também, Eu faço um diagrama, de entidades de relacionamentos e eu vou conectando. Aquilo ali me diz muito sobre o projeto. Muito. Te diz a tela. Ele te explica Não, ele a tela te na hora que explica a você faz tela. isso. Ele te explica a Exatamente. tela. Exatamente esse ponto. Segurança. Projeto de Dynamics, de Power Platform, que ele começa sem segurança, isso vai virar uma bola de neve e lá na frente ou você joga o projeto fora, ou você vai ter um monte de console Power Automate para ficar acertando acesso. Não tem o que fazer. Já vi projetos que a gente teve que estender por 6 meses porque o direito de acesso não estava setado e não foi testado corretamente. Então, modelagem, segurança, definição boa das fronteiras. É um projeto que tem integrações. Até onde vai o CRM? Cada Até produto, onde né? vai? Exatamente. O que cada um faz. Isso. E por último, vocês falaram 3, mas para mim tem um quarto que é horizonte. Se a gente vai iniciar um projeto, fala assim, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Você vai parar no ponto B? Quanto que isso aqui pode crescer? Às vezes é uma pergunta muito difícil para o negócio. O negócio não sabe como é que isso vai escalar. Mas a gente tem que ter esse exercício de tirar o negócio da zona de conforto. Assim, eu acho, e pode ser alguns exemplos esdrúxulos, mas você pode falar assim, eu acho que talvez isso aconteça. Eu acho que a partir daqui talvez aconteça. Esse exercício de criatividade leva a gente a pensar em problemas. E nós brasileiros adoramos pensar em problemas. Mas, cara, esse é o diferencial de um profissional com experiência. Eu pego muito na OnChange, pessoal que trabalha comigo aí, principalmente desenvolvedor que está em começo de carreira, essa questão do horizonte eu pego muito no pé. O cara, muitas das vezes, ele desenvolve ou ele toma as decisões pensando no agora. E aí, daqui 1 mês, daqui 2 meses, vai ter... Então, assim, eu já peguei cenários do cara programar uma tela que na hora que o sistema vai para produção não funciona. Porque na hora que ele homologou em dev sem volumetria de dado, lindo. Na hora que foi para produção e, sei lá, fez uma migração, não precisa nem esperar o sistema crescer. Fez uma migração de dados, no Go Live já não funciona a tela, né? Então, é um pouco do que você falou do horizonte, né? E a única resposta disso é a experiência. O cara só vai conseguir ter essa visão na experiência. E para os desenvolvedores, para a galera que está assistindo a gente, pensar também muito na qualidade de vida. Parece até engraçado, mas a qualidade de vida do desenvolvedor. Qual preocupação você quer ter no futuro? Exatamente. A área de negócio pede um requisito onde ele quer multiplicar um determinado valor por 0.1. 0.1 ele é um valor que está chumbado dentro do seu código ou ele é um parâmetro que você pensou em escalar? Se ele olhar agora, ele vai chumbar. Ou agora ele vai chumbar. Agora, né? Mas poderia parametrizar, porque se um dia o cara quiser mudar, o desenvolvedor não entra na jogada. Eu já ouvi de fazer esses cadastros auxiliares pensando na expansão. Eu já ouvi assim, mas vai criar uma tabela para ter um registro? Sim. Falei, vou. Eu vou, porque eu pretendo escalar esse processo. E aí? Mas aí agora a vida do empresário, né? O que você tem que pensar é que o desenvolvedor, esse problema não é dele no futuro. É o problema do dono da empresa. Que daqui 3 anos ele vai abrir a solução. Pô, por que o desenvolvedor chumbou esse 0.1 aqui no código?
código. Aí quem passa raiva no final das contas vai ser você, cara. E pra ajudar não vai ter um mínimo de documentação ali pra te ajudar, né? Tem até aquele meme, né? A documentação tá na cabeça do desenvolvedor e Deus. Depois de uma semana, só Deus tem a documentação e nada vai. A gente brinca, gente, aqui que vocês estão assistindo, mas é a pura realidade do que a gente passa no dia a dia, né, ô Basile? Total, né? Bom, vamos falar de AI e futuro? Não tem como a gente tá falando de tecnologia sem falar de AI, né? O queridinho do momento. Então, vamos lá. A Microsoft está colocando, né? Inteligência artificial em tudo. No caso da Microsoft, ela chama de Copilot. Tudo é Copilot, né? Como que você vê esse trabalho impactando? E aí, talvez, dividir a sua resposta em duas vertentes, né? A primeira é como que você vê o uso da IA na transformação das empresas e entregando solução. E outra, como a IA, de repente, está ajudando ou atrapalhando o seu trabalho como desenvolvedor ou arquiteto, né? Talvez essas duas vertentes aí que são óticas diferentes. Então, em relação à arquitetura, eu só vi ganhos até agora. E isso vai, na verdade... Aí eu vou dividir. Vamos separar o arquiteto que está pedindo uma arquitetura. Eu preciso implementar um projeto de determinada característica, me gere um diagrama. Volta naquele ponto. A IA gerou o diagrama, às vezes o arquiteto só está passando isso para frente. Porém, para colher insights e entender um pouco melhor sobre o negócio, é fantástico. Eu fui implementar um projeto, eu fui implementar uma POC relacionada a equity. Eu sabia bem pouco sobre equity. Então, muito de como ele me definiu, me ajudou a criar os modelos de dados. Ele falou assim, o equity ele tem determinada característica. Então, é aquela tabela auxiliar que eu sei que vai precisar por conta de um determinado cenário. Então, para a gente descobrir coisas novas, descobrir cenários, explorar melhor, a IA me ajuda. É basicamente para isso que eu uso Copilot hoje. É GPT, etc. É para fazer discovery, entender um pouco melhor o cliente. Embasamento teórico e etc. Exato. E o código, você vê... Então, pelo que eu entendi, hoje você não vai na IA procurar código. Você desenvolve os seus... Como eu acabo desenvolvendo menos hoje, eu não atuo tanto programando, mas quando eu preciso fazer um PCF, por exemplo, eu tenho uma skill no cloud, e essa minha skill, ela tem basicamente a minha lista de todos os projetos que eu já implementei lá dentro. Então, eu tenho uma biblioteca do Vinícius desenvolvedor. Você é a fonte da sua IA. Exatamente. Então, tem algumas coisas ali que não estão em documentação. São coisas que a gente testou no dia a dia, que não estão documentadas. Muita coisa não está documentada, infelizmente. Então, a gente utiliza aquilo. Eu criei uma IA. Então, o front-end, eu basicamente não faço mais. Eu não vou programar uma tag. Eu utilizo um comando, por exemplo. Eu quero fazer uma lista, utilize o Fluent UI 9 para poder criar essa lista. Ele não vai viajar, criar uma div, uma table, etc. Ele vai exatamente onde eu preciso. Entendi. Então, toda essa interface é feita... Ela está munida do seu conhecimento, digamos assim, né? Você está direcionando. Legal. E ela não pega nada externo. Pega. Todo mundo... Tem algumas coisas, mas é aqueles prompts onde você indica para ele, priorize o que está aqui. Caso contrário, você pode ir para a web e pegar inspiração. Porque essa fala pode trazer um pouco de dúvida num quesito de segurança, né? Que a gente vê de vazamento de dados, informações. Também. Eu volto, falo isso em todos os lugares que eu vou, né? E você exemplificou bem, né? O Copilot, ele é um assistente, ele é o copiloto, né? O piloto continua sendo você. Seja pro código que você estava falando, como para arquitetura, né? Eu tenho esse costume também que você trouxe. Por mais que eu poderia ir lá na IA e pedir para a IA fazer o diagrama daquela ideia que eu tô, eu prefiro usar ela muito mais como apoio. Eu desenho no caderninho ainda para tirar da cabeça e ver aonde eu quero chegar. E sim, eu uso a IA, seja para buscar algum conteúdo, seja para refinar aquilo que eu estou pensando. Mas eu dou um embasamento para ela de onde eu quero ir, não é muito aberto. E às vezes a gente vê muita propaganda, né? Que o cara abre o aplicativo, abre a IA, bota um prompt, aplicativo pronto. Eu fico pensando, não sei até que ponto ela consegue ser assertiva nisso, porque eu sei que o prompt seja muito bem escrito, né? A gente estava até falando sobre agora, o Vibe, é isso que eu ia falar. Né? E no nosso mundo aqui, Microsoft. Eu testei o Vibe Code lá, particularmente não gostei muito, também tem preview ainda, né? Então, assim, eu não sei, talvez precise evoluir mais a IA para chegar nesse ponto. De fato, eu não ter que fazer nada, de eu dar um prompt e eu ter todas as tabelas relacionais do jeito que eu pensei... E, sei lá, ter de fato uma solução sem problemas de arquitetura, sem problemas de volumetria. Eu ainda acho um mundo distante. Eu acredito em você. Tô com você em relação a isso.
E o Muito ponto bom. do Vibe a gente ainda tem que falar que é todo o gancho desse episódio, que é o Pro Code junto com o Low Code. O Vibe você vai literalmente pro Procode, né? Vai no... Você vai ter que ter o React ali, pelo menos, pra você conseguir dar manutenção nesse aplicativo que a IA criou pra você. Vocês já usaram algo lá do Vibe? A Microsoft ela lançou 2 produtos recentes, que é o Generative Pages, se eu não me engano, que dentro do Model Driven você pode dar alguns inputs e ele vai gerar uma interface, etc. Eu testei com a IA que estava embarcada, não tive resultados legais. Eu tive que ser muito específico para ele. Aqui eu preciso de uma div que ela esteja pronta para ser responsiva, senão ele não tinha feito. Então, assim, aí a Microsoft agora parece que habilitou para você colocar o cloud em cima desse Generative Pages. Ai, Esse eu não cheguei a testar ainda. Por outro lado, você tem o Power Apps Code agora. Acho que Power Apps Code... Não é Vibe Code? Não, são dois. É outro ainda. É outro. Eu só não vi então ainda. Eu parei no Vibe Code. Daria pra dizer que ele é um PCF... Power Code. Acho que é Power Code, eu não tenho certeza. Mas ele é um PCF aos moldes de ser um sistema. Então, tudo que você... Teve até um MVP, se não me engano, dinamarquês, que ele criou um Model Driven utilizando isso. Então, a interface inteira ela renderiza, parece um Model Driven, mas não é um Model Driven. É um React inteiro por trás, que ele fez por fora e subiu na Power Platform para ser a aplicação dele. Entendi. Engraçado você ver esses movimentos, parece que o Procode tá vindo para substituir o Low Code, né? Não sei se esse é o conceito exato, mas se olha esses novos lançamentos... Faz até um certo sentido, né? Porque se a grande barreira era o Procode, o Low Code veio porque ele é mais próximo de uma linguagem de Excel ou uma linguagem mais natural, ok. Agora que eu tenho a IA, que ela sabe o Procode, você só se baseia na linguagem natural, nos pedidos do usuário para programar algo. Então, não sei. Ainda fica obscura Mas a arquitetura para mim nesse modelo. Ainda fica o quão a IA vai ser assertiva em prever as coisas que a gente está conversando. Mas eu acho que vai ter um caminho muito grande ainda pra gente percorrer até a utilização 100% só da IA, sem a gente olhar por trás como que tá sendo feitas as coisas. O Vibe, ele traz a sua arquitetura ali, ele monta as tabelas e monta os relacionamentos. Eu fiz também uma POCzinha lá, e ele trouxe as tabelinhas ali. Eu achei a dificuldade na manutenção, e depois que eu fechei a primeira vez, você pode pedir edições com um prompt também. O problema é que quando você fecha a primeira vez, depois abre, o prompt se perde. Quando você manda o prompt sua janela lá, de contexto ela se fecha e aí é a principal skill que o arquiteto tem que ter para mim, memória. É verdade, porque é legal que às vezes a gente tem umas trocas com alguns outros arquitetos e eles falam assim, eu preciso implementar essa feature. Ele sabe a linha que ele tem que mexer, ele sabe exatamente onde é que tá o problema. Então você tem muita assertividade nas mudanças. Agora, se você depender da IA, imagina que outra pessoa vai continuar um sistema que ninguém sabe o que tem por trás. Problemático. É muito problemático. Problemático. Enfim, mas a questão do Vibe, só pra gente fechar esse assunto, ele tá em preview ainda. Vale ressaltar que todos esses testes que nós estamos falando aqui, etc., é preview. A gente mesmo não implantou em cliente ainda. Já implantou em algum cliente? Não, só preview, né? Acho que... porque eu trouxe esse doideira assunto botar em cliente porque nesse momento. eles estão pedindo, né? Porque saiu, já posso usar. Saiu, já querem usar, né? Mas ainda tem um caminho a ser explorado antes de realmente ser usado de forma efetiva, né? Resumindo, o caderninho por hora continua. Desenho Funcionando muito bem. Os conceitos de orientação a objeto, etc. Tudo continua. Arquitetura low code, pro code junto Nada funciona de IA. também. Muito bem, Maíra. E aí, vamos pro ping-pong? Maíra vai explicar. Maíra... Preparado? Não, ping-pong. Vou até tomar um cafezinho. O momento ping-pong é simples. A ideia é bem simples. Perguntas rápidas, respostas rápidas, sem precisar se explicar. Se quiser explicar, fica à vontade. Mas é mais num bate-bola aí, tá bom? Prometo... Tá bom. Vamos lá, então. Low code ou pro code? Pro code. Arquitetura perfeita ou entrega rápida? Perfeito. Front-end ou back-end? Back-end. Codar ouvindo música ou silêncio? Ouvindo música. Sprint review na sexta ou planning na segunda-feira de manhã? Go Horse. Nenhum, nem outro. Quem não conhece, é gohorse.com? Não, tem um site. Pesquisa Go Horse aí, pra quem não conhece. Vamos lá. O IA ou código raiz? Código raiz. Se você fosse uma ferramenta Microsoft, qual seria? Essa To Do. To Do? Eu posso responder também essa? Eu gostei dessa. Pode. Essa seria o Power Automate, eu acho. Porque ele faz muita coisa, vai em um monte de lugar e tal. E Power Automate, inclusive, é a ferramenta preferida do Lamana, tá? Tá vendo? Tô puxando o saco aqui já. Desculpa, volta pro nosso convidado. E pra encerrar, picanha ou costela? Picanha.
Porque eu fiz essa uma... aí Por quê? Agora eu vou ter que dar o contexto, né? Essa aí nem eu entendi. Porque, gente, eu fui fazer... Com convidado vem aqui no Low Code, no Além do Low Code, eu faço uma breve pesquisa do convidado pra gente, né, não falar alguma coisa. E aí, a IA, né, que eu fui lá no GPT, trouxe que o Basílio gostava de churrasco. Aí eu falei, você já se pesquisou pra saber o que a IA traz pra você? Churrasco, cara? Cara, eu posto bastante coisa de churrasco. Não sei Aí, como é que ele chegou a isso. Juro pra você. Porque meu perfil é privado. Tá vendo? Ó. Mas ele faz... Esse dia eu perguntei sobre eu mesmo também. Ele trouxe eu participo de uns grupos de Facebook de cidadania italiana. Ele trouxe que eu debato e tenho interesse sobre cidadania italiana. Eu sei muito pouco sobre isso. Eu acho que fica aí pra galera se pesquisar cuidado com o que vocês em casa. postam na internet. Não, cuidado com o que vocês postam, mas se pesquisem na internet pra ver o que traz. E aí eu achei interessante. Aí eu falei, pô, Vini, você gosta de churrasco? Ele, pior que eu gosto. Eu falei, então vou associar no podcast. Muito bom. Gente, chegamos ao fim. Nosso bate-papo aqui é muito bom. Acho que daria pra ir muito além, né, do que a gente já foi aqui hoje. Mas temos nosso limitante de tempo. Vini, muito obrigado por ter aceitado o convite. Saiu lá. O Vini não mora na nossa cidade. Ele saiu da casa dele, veio aqui nos visitar. Obrigado por participar aqui e trazer e compartilhar esse conhecimento, né? Essa é a essência da comunidade. Eu já disse isso antes, reforço, espero logo tê-lo como colega de MVP. Eu acho que profissionais como você faz muita falta dentro do programa, porque tem uma bagagem e um conhecimento técnico excelente, né? Se dependesse de nós, com certeza você já estaria no grupo, indo para os Estados Unidos com a gente agora. Mas esperamos que isso aconteça logo. Maíra, quiser... Obrigada, Vini, pela participação aqui. E deixa o último recadinho pro pessoal aí de casa, algum... incentivo não, um conselho pro pessoal de casa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, muito legal esse papo, a gente dá risada sobre essas histórias aí do passado e um pouquinho disso. Também eu gostaria de deixar aí conteúdo, que existe um site chamado PCF Gallery, tá? Os componentes que eu faço, eles estão lá, junto com componentes de muitas outras pessoas, tem componentes de MVPs, galera do mundo inteiro. Então, se você tem um problema, talvez alguém já tenha resolvido lá, vale dar uma conferida. É uma comunidade open source e livre para vocês baixarem e utilizarem o código. E também seguir você no LinkedIn, né? Você é muito ativo, né? Posta muito o LinkedIn muito é a minha principal rede social de trabalho. Fica a dica também, pessoal, seguir e acompanhar o conteúdo. Show de bola. Muito obrigada, Vini, mais uma vez. E pessoal de casa que está nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, comenta aí pra gente trazer para os próximos episódios. Se você gostou também, compartilhe com seus amigos, que você acha que vai gostar desse papo que foi literalmente além do low code, né, Alisson? É isso aí, agradeço a audiência de todos vocês que nos acompanham e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.